Olá a todos, espero que todos estejam bem. Hoje, nesse vídeo, falarei um pouquinho da origem das Olimpíadas, algumas curiosidades, algumas modalidades que foram e que são disputadas nesse evento, que, junto com a Copa do Mundo de Futebol, é um dos eventos mais populares do mundo, né? Já que as Olimpíadas eles têm uma massa de espectadores que acompanham as competições tanto presencialmente nos estádios, nos ginásios, nas arenas, quanto pela TV. Os Jogos Olímpicos, não os que a gente conhece hoje, mas os da era antiga, surgiram bem antes de Cristo, lá na Grécia clássica, por volta do século 8 antes de Cristo. E era sempre realizado na cidade de Olímpia, cidade grega, que deu origem ao nome que a gente conhece hoje, né? Olimpíadas. Então, todos os cidadãos de outras cidades, eles viajavam até Olímpia, na Grécia, para participar das competições. O primeiro atleta a vencer uma prova em Olímpia, né? Ou seja, o primeiro campeão olímpico de todas as Olimpíadas, contando a era antiga, foi o grego Corobeu, em 776 a.C. E a prova que ele venceu foi uma prova de corrida de 200 metros. A Olimpíada antiga, disputada na Grécia, ela tinha outras modalidades, como corridas com armadura, corridas com bigas e quadrigas, que eram tipo carroças, tipo uns carros que eram puxados, né, por cavalos. No caso das bigas, eram dois cavalos. E no caso das quadrigas, eram carrinhos, ou como se fossem carroças, né? Puxadas por quatro cavalos. Além dessas competições, tinham competições de lutas e uma competição mais completa, que era do pentathlon, que se confunde muito com o pentathlon moderno atualmente. Só que na época, as cinco provas que compunham o pentathlon eram o salto, o lançamento de disco, o lançamento de dardo, a corrida e a luta. E hoje em dia nós temos o pentatlo moderno, que são cinco esportes diferentes, né? É a natação, 200 metros, saltos mais saltos na modalidade de hipismo, né, com cavalos. Nós temos o esgrima, nós temos o tiro e nós temos a corrida também. Infelizmente, as Olimpíadas antigas da Grécia Antiga duraram até o ano de 393 a.C., já que com o domínio romano, né, com a invasão romana do território grego, as Olimpíadas, as competições foram perdendo assim, a sua importância. E quando chegou no imperador Teodósio I, ele simplesmente suspendeu todas as competições olímpicas. Então, entre o ano de 393 a.C. até o começo, até o final do século XIX, né? O que a gente vai ver agora, em 1896 não houve competição olímpica, que só voltou a ser disputada graças a esse rapaz que vocês estão vendo na foto, certo? O francês de nome Pierre de Fred, que também é super conhecido ou muito mais conhecido como o Barão de Coubertin. Ele que fez de tudo para reunir várias nações, né, realizando o que passou, o que a gente conhece hoje como Olimpíadas. No caso, ele tentou restaurar os Jogos Olímpicos da antiguidade, só que de uma forma mais moderna, certo? Então ele teve essa ideia, se reuniu com outras pessoas e conseguiu restaurar os Jogos Olímpicos, que
a gente pode dizer que são os Jogos Olímpicos da Era Moderna. Isso a partir de 1896, na cidade de Atenas, na Grécia. Então, esses são os Jogos Olímpicos que a gente conhece hoje. O Barão de Coubertin ele acreditava que a prática de esporte devia ser estimulada na sociedade, sobretudo entre os jovens. Além disso, era interessante que houvesse uma organização internacional de jogos esportivos, né, que já havia várias modalidades esportivas no mundo todo, e que ajudasse a promover a paz entre as nações, que seria um local para várias nações se reunirem, né, e realizar competições com o intuito de promover a paz entre todas as nações. Então, em 6 de abril de 1896, foi inaugurados os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, certo? Que foi realizado essa inauguração nesse estádio que vocês estão vendo na figura, o estádio Panathinaiko, que na época serviu para as provas de atletismo. E uma frase que ficou bastante conhecida foi do rei Jorge I da Grécia. Ele disse: "Declaro abertos os primeiros Jogos Olímpicos em Atenas". E essa frase ficou até hoje em todas as cerimônias de abertura de todas as Olimpíadas. Sempre alguém repete essa frase. Um detalhe que em Atenas, em 1896, as mulheres não puderam competir de maneira alguma. As mulheres só vieram competir nas Olimpíadas Modernas a partir de 1900, na cidade de Paris, na França. Vocês estão vendo aí que está dizendo que em Atenas, 1896, foram 13 países que competiram. Na verdade, foram 14 países. É porque tem alguns países que ainda não eram independentes, mas alguns historiadores consideram 14 países e não 13. E as disputas foram no atletismo, no ciclismo, na luta, na esgrima, que era a única que admitia profissionais na época, certo? Lembrando que a maioria dos atletas, durante anos e anos nas Olimpíadas, todos deveriam ser amadores, não poderiam receber remuneração nenhuma. Além da esgrima, tivemos a ginástica, o halterofilismo, a natação, o tênis e o tiro. Atualmente, nós temos várias modalidades, né? O basquete 3x3, tiro com arco, a ginástica rítmica, a ginástica artística, o badminton, o atletismo, o golfe, o handebol, o hóquei na grama, o judô, o boxe, futebol, basquete, voleibol, boxe, canoagem, maratona aquática, natação, temos a vela, temos o tênis de mesa, o skate, a escalada, o tiro esportivo no caso, o BMX, o ciclismo, nós temos o hipismo, temos a esgrima, temos o halterofilismo, a luta greco-romana, taekwondo, o tênis, temos o triatlon, temos o polo aquático, temos a escalada, temos o surf e temos alguns esportes que entram e saem rapidamente, como o beisebol, o softball, que dependendo de onde for a Olimpíada, às vezes entra no programa olímpico, às vezes sai. Temos o karatê também, que às vezes entra, que às vezes sai do programa olímpico. Então, atualmente são várias e várias opções, né, para quem gosta de Olimpíada, para quem gosta de assistir e mesmo para quem quer ter uma oportunidade de praticar algo diferente ou de aprender algo diferente. Algumas curiosidades olímpicas, primeiramente, sobre os arcos olímpicos, né, os aros olímpicos, que são 5. Cada aro olímpico representa um continente, como vocês estão vendo aí na figura, né? O amarelo é a Ásia, o verde é a Oceania, o vermelho é a América, o preto a África e o azul a Europa.
como eu já falei, né? As mulheres só foram autorizadas a competir nos Jogos Olímpicos de 1900 na cidade de Paris, na França. Em 2016 foi a primeira vez que um país da América do Sul sediou uma Olimpíada no Rio de Janeiro. Como todo mundo já sabe, a Olimpíada de 2020 em Tóquio foi disputada em 2021. E outras curiosidades em relação a nós brasileiros, nós temos o seguinte, que o maior medalhista brasileiro em uma única Olimpíada é o Isaquias Queiroz, da canoagem, que conquistou 3 medalhas no Rio 2016. E os maiores medalhistas brasileiros de todos os tempos em Olimpíadas, somando todas as Olimpíadas, todas as medalhas, são os atletas da vela, aqueles barquinhos, né, que vocês já conhecem, o Robert Scheid e o Torben Grael. Cada um conquistou 5 medalhas. E outra curiosidade em relação à Olimpíada é que a melhor campanha brasileira em todos os tempos foi agora na Olimpíada de Tóquio 2020, né? / 2021, onde o Brasil conquistou 21 medalhas, certo? Então,